Eu queria trazer rapidamente uma palavra hoje sobre a nossa dinâmica de organização da igreja. Como este é um culto de liderança, eu creio que todos aqueles que aqui estão, se não o são, o Senhor vai confiar alguma coisa muito especial na sua mão. E existe um padrão bíblico que eu volta e meia falo sobre ele. Eu quero inaugurar este culto e este encontro falando dele. Eu até preguei ele alguns dias atrás aqui na igreja, num âmbito mais evangelístico, falando de coisas da vida, mas agora eu quero focar especificamente na questão de liderança e de organização ministerial. Nós aqui na igreja trabalhamos com o modelo que o Senhor, através de Jetro, deu a Moisés. Quando Moisés estava cuidando de um povo, chamado por Deus para exercer liderança sobre um povo que havia 400 anos estavam escravizados, e agora Deus queria dar uma terra prometida para esse povo. Queria levá-los para um lugar de leite e mel, um lugar de prosperidade, um lugar de liberdade. Eu creio que todos nós estamos caminhando para este lugar. A nossa jornada é a Nova Jerusalém, o nosso destino é para lá. Nós estamos caminhando para uma terra prometida também. Chegará um dia em que nós nos encontraremos com o Senhor. E nós somos na terra hoje uma multidão de filhos e filhas de Deus. Quando eu digo na terra, eu falo sobre a igreja do Senhor, que é para cima das placas denominacionais. E falando especificamente do Ministério CI, nós já somos também um grande povo. E este grande povo, Deus nos deu. Deus colocou sobre os nossos cuidados. E existe uma máxima para todo aquele que exerce o pastoreio. Se você lidera, quando eu digo lidera, eu não estou falando de gente que manda fazer, eu estou falando de gente que dá o exemplo fazendo e arrasta pelo exemplo. Se você lidera, você é um pastor na casa do Senhor, você tem um coração pastoral, você está guiando pessoas para Cristo. E existe uma máxima que é não perder nenhum dos que o Senhor nos deu. Quando eu digo perder, eu não estou falando de gente que de repente toma a decisão de ir para outra igreja. Quem vai para outra igreja não se perdeu. Ele simplesmente resolveu trocar de aprisco. Ele é de Cristo, a igreja é de Cristo, nós somos uma parte do corpo de Cristo. Ele escolheu sair e ir para outro lugar. Ele não se perdeu. Perder tem a ver com gente que é nossa, que é para ser nossa, que Deus não deu lugar e não deu palavra para saírem do meio dos nossos, mas de alguma forma, por desorganização, nós perdemos. Por falta de cuidado, nós perdemos. E o crescimento, muitas vezes, é um problema em relação ao cuidado. Porque tem gente que na coletividade você consegue cuidar. No meio do corpo, fluindo, num culto de domingo, você consegue cuidar, mas tem gente que precisa de um cuidado especial, particular. E não há como, não existe um super pastor capaz de cuidar de todo mundo, uma única pessoa. Não nos foi dado o que o Senhor tem, a onipresença, a onisciência e a onipotência. Não nos foi dado isso. Então a única forma é nós nos organizarmos de tal forma que a gente consiga tocar todos, cuidar de todos. E aqui no CI nós temos esta forma de atuar. Jetro olhou para Moisés e disse assim: Moisés, você precisa escolher homens, e eu já vou falar sobre essas características, mas que vão cuidar de pessoas, e eles serão líderes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Jetro deu para Moisés um conselho que você vai ver na Bíblia inteira, aonde em 5 pessoas você consegue cuidar de todo mundo. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de uma estatística que diz ser um estudo científico que fala que nós estamos a 5 pessoas de qualquer pessoa da Terra. Você já ouviu falar isso? Quem já ouviu falar disso? Nós estamos a 5 pessoas de qualquer outra pessoa da Terra. Se esse estudo comprovadamente é científico ou não, bíblico ele é. Bíblico de certeza ele é.
E eu acredito nisso. Eu acredito que se eu precisar falar com o Donald Trump, ele não sabe nem quem eu sou, não faz ideia de quem que eu existo. Mas se eu souber me conectar direitinho com 5 pessoas, eu chego nele. E se eu olhar na minha rede de relacionamentos, eu tenho pessoas que conhecem ele. Eu tenho um amigo que conhece ele. Eu tenho 3 pessoas. Então, se for realmente importante, relevante, ele vai querer me ouvir. Mas o importante é que eu cheguei nele. E que se ele quiser chegar em mim, ele chega também. Na igreja, isso funciona demais. E é isso que a gente precisa desenvolver. Aqui na igreja nós temos um corpo pastoral episcopal. Bispos, pastores, líderes, cooperadores e membresia da igreja. Os bispos, eles são os supervisores do ministério. Nós temos hoje, me ajuda aí, eu, Bispo Eli, Bispo Marlon, Bispo Bartolomeu, tem mais alguém? Eu acho que hoje somos nós 4, né? E qual é a função episcopal? A função episcopal é prioritariamente cuidar da supervisão do ministério como um todo e dos pastores do ministério. Então, o Bispo Eli e a Bispa Lili, hoje, eles cuidam não somente da liderança do casados da sede, mas eles coordenam todo o ministério de casais de todas as igrejas. Então, muitas vezes, eles vão em Blumenau, vão em Ilhota, vão implantar programas, vão cuidar da liderança, desenvolver a liderança lá. Então, esse é o trabalho episcopal. O Bispo Marlon exerce um trabalho episcopal no âmbito de missões da igreja. Então, tudo que diz respeito às missões da igreja, especialmente na América Latina, hoje no Uruguai, e a palavra que temos de irmos subindo a América Latina, quem cuida desse trabalho ministerial de supervisão é o Bispo Marlon. No caso do Bispo Bartolomeu, é todo o departamento de ensino da igreja, aonde, de fato, a parte teológica de todos os cursos, não apenas a teologia da sede, mas todos os cursos que a gente tem no ministério inteiro, é o Bispo Bartolomeu que vai coordenando, desenvolvendo, e eu na minha função episcopal no que diz respeito à gestão de toda a igreja, de toda a visão da igreja, especialmente o Senhor me colocou como um guardião da identidade do ministério, da visão que Deus deu, do guardar e desenvolver esta visão que nós carregamos, que nos trouxe até aqui, que é o nosso norte, que é a nossa orientação, e que se você se identifica, você faz parte desse ministério em nome de Jesus. A visão, eu estava conversando agora com um pastor que está nos visitando, veio ontem pela primeira vez e sentiu tão feliz pelo que viu, pelo que ouviu e desejou estar aqui, está aqui hoje, que é o pastor Tiago. Onde é que ele está? O pastor Tiago está ali, da Igreja Brasil para Cristo, né? Crescido na Igreja Brasil para Cristo. Seu pai é um homem de renome nesse ministério, e ele está desejoso aqui por andar conosco e quer conhecer mais. Eu estava conversando com ele sobre isso, que a visão não é algo de imposição, é algo de identificação. Você nunca vai conseguir andar com alguém que você tem que dizer para ela assim, faça assim, porque é assim que tem que ser feito, porque eu estou mandando. Especialmente no âmbito da igreja do Senhor, porque há muitos dons e ministérios. Às vezes a gente trata alguém do diabo, diz que é do diabo, diz que é do inimigo. Ela não é do inimigo, ela só não é nossa. Ela é de uma outra parte do corpo de Cristo, ela é de uma outra denominação, de uma outra identidade ministerial, porque há diferentes dons, ministérios e formas de atuar. Mas aqui, Deus nos deu uma identidade clara, e nós não vamos corromper, não vamos negociar, não vamos voltar atrás, nós seguimos nela, andamos nela, e fazendo todo dia ela é o que está nos dando essa capacidade de chegarmos aqui e vamos além em nome de Jesus. E aqueles que se identificam com ela são aqueles que não fazem porque a gente manda, fazem porque dizem, é exatamente isso que eu carrego, é nisso que eu creio, eu quero fazer parte disso porque é quem eu sou também. E aí soma-se força e a gente avança. E a minha missão na igreja é essa, é cuidar da visão da igreja, implantar a visão, fortalecer, proteger a visão muitas vezes, consertar muitas vezes aqui ou ali, porque é muito fácil às vezes a gente se desviar no processo. Então eu estou sempre atento a isso. E temos outras demandas episcopais que em breve, tenho certeza, a gente vai precisar de mais bispos nessa igreja com essa função. Então o episcopado não é uma super unção, não é nada de espiritualmente falando acima do escopo pastoral. Um bispo é um pastor também, só que é um pastor com uma função de supervisão ministerial. Então,
O escopo do bispo está sob a função pastoral. É um pastor com uma capacidade, com uma responsabilidade de supervisão. E aí nós temos então os pastores. Temos os líderes, temos os cooperadores e temos os membros. O bispo Eli está aqui. Quem é pastor aqui na igreja? Pastor Tom. Vem aqui, bispo Eli, vem aqui, só para a gente dar aqui uma ilustrada. Vem cá, pastor Tom. Ele está perdendo, já perdeu 20 quilos já. É. Ele está fofinho. Quem aqui é líder de ministério? Tem algum líder de ministério aqui? Líder. Liderança que não é pastor, mas é líder. Tem algum líder? Quem é aquele? Fernando Colosso lá. Cadê? Tem um monte de líder aí. Vem aqui quem está mais perto aí. Vem cá, um líder aqui, vem. Tem 30 a mais também ali, ó. 30 a mais, pronto, vem aqui, o Ricardo está mais perto. Pronto. Vem cá, bispo. Isso. Tem algum cooperador aqui? Cooperador? Não exerce liderança, mas é cooperador? Vem cá, um cooperador. Olha, esse é ligeiro. Chinelo, olha, chinelo. Meu Deus, cara. Vem para cá. Que fase da vida, hein? Tem alguém aqui que é membro? É membro. Membro? Quem é membro? Ainda não arrumamos um problema para você resolver. Você é membro? É membro? Vem cá. Vai ali, por favor. Essa é a organização da igreja, para que todos possam ser acolhidos. Um bispo, ele trabalha diretamente cuidando do coração do pastor. Indiretamente, está ligado a todos. Porque pastores, gente, igreja é comunhão, então todos têm cheiro de todos. Esta é a vontade do Senhor, mas a prioridade direta, pela incapacidade que temos, novamente digo, de cuidar de todo mundo, então um bispo ele cuida do coração pastoral, que tanto serve quanto também precisa de ajuda, de conserto, de restauração muitas vezes. O pastor tem esse cuidado com a liderança da igreja, pastoreando a liderança já exerce um cuidado pastoral nos cooperadores. Os cooperadores conhecem toda a igreja, porque diretamente é assim. E este foi o conselho que Deus deu para Moisés através de Jetro. Moisés, faça o seguinte: se você continuar trabalhando do jeito que você está trabalhando, centralizando tudo, cuidando de tudo, preocupado com tudo, não confiando em ninguém, às vezes nem é por egoísmo, é por tanto zelo que você acaba centralizando, você vai se desgastar, não vai dar conta do povo, o povo vai ficar chateado, vai começar a falar mal de você, e você ainda no final vai se frustrar, porque você está dando o seu melhor e o povo não te honra. Ah, como eu encontro líder desse jeito. Eu dei o meu melhor, eu não sou honrado, eu não sou honrada. É porque você não está dando conta, você está sendo mesmo inútil e negligente, porque não está dando conta. O povo fala mais do que devia, mas a verdade é muitas vezes que você está se sobrecarregando com um fardo que deveria ser leve, com um jugo que deveria ser suave. Há trabalho demais no reino de Deus, mas nada além daquilo que você pode suportar, e muitas vezes não tem a ver com demanda, tem a ver com organização. Então o bispo, ele cuida do pastor, o pastor cuida do líder, o líder cuida do cooperador, o cooperador cuida do membro. Só que aí Jetro disse assim: haverá situações que talvez o que acontece aqui é confuso demais para esse aqui resolver, ou para esse aqui resolver. Se houver situações difíceis demais, então eles trazem a você. E aí vocês juntos, num conselho, numa organização, numa experiência, numa maturidade maior, resolvem. Mas há muita coisa que a gente não precisa resolver, aqui dá conta de resolver. Uma oração, um conselho, uma visita, um café, um cuidado, não é nada tão sério ao ponto de que não haja já aqui uma maturidade, até porque biblicamente, e aqui também serve muito, eu já vou entrar nessa questão da característica de todos esses aqui. Paulo vai dizer a Timóteo, no conselho que ele dá na carta pastoral, que o bispo deve ser um homem
bem relacionado na sociedade, honesto, íntegro, temente a Deus, servo do Senhor, pessoa que inspira. Ele vai dar uma série de características sobre como deve ser um bispo. Só que quando ele fala do diácono, ele está falando lá do cooperador, ele está indo lá na outra ponta, ele vai dizer a mesma coisa do diácono. Ou seja, aqui não tem a ver com grau de santidade. Santos todos nós devemos ser, desde o membro até o bispo. O que vai mudar é a experiência ministerial, é a maturidade espiritual. É o tempo de caminhada. Mas a integridade é uma exigência bíblica para todos nós. Sejam santos, porque Ele é santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas existirão situações em que, de fato, aqui não há maturidade. Então, corre lá. Só que a maior parte das coisas são resolvidas. E essa organização nos poupa trabalho, nos torna mais objetivos, nos faz andar mais rápidos e nos capacita então para nos desenvolvermos e crescermos como igreja em nome de Jesus. Obrigado, bispos, pastores, líderes, diáconos, cooperadores, membros. Por que eu fiz essa ilustração? Porque de forma mais local, no seu ministério é exatamente assim, no departamento que você está é exatamente assim. Quem está com você deve ser exatamente assim. Cada ministério da igreja, hoje nós somos 29 ministérios, inclusive a partir de segunda-feira que vem, eu já quero colocar aqui 2 poltronas e a cada segunda-feira eu vou apresentar um líder ministerial, um pastor e um ministério para a segunda-feira a mais, para que a gente comece a conhecer as entranhas do ministério e o que cada ministério está fazendo de fato. Então, a partir da próxima segunda, a gente já terá um momento assim de apresentações. Mas como eu estava te dizendo, o teu ministério vai fluir se você for essa pessoa. Se você começar a procurar pessoas com você para compartilhar da carga, para dividir a carga, e para que essa pessoa não somente te alivie, porque a questão aqui não era somente o alívio sobre Moisés, era o desenvolvimento do povo. O povo era escravo, e se o povo não aprendesse responsabilidades, eles nunca sairiam da mente escrava. Tem gente que só se desenvolve, e todos nós somos assim. Nós nos desenvolvemos mediante as responsabilidades. Quando a gente tem uma responsabilidade, a gente começa a se comprometer com ela, logo o desenvolvimento vem. O que me faz estudar a Bíblia demais é a responsabilidade que eu tenho de ter que estar pregando. Agora arrumei mais uma, é domingo uma, segunda outra. Na minha capacidade, na minha limitação, eu já não teria nem para o domingo de manhã, não teria para dia nenhum, mas o Senhor vai, só que isso tem a ver com um compromisso. Já que eu me responsabilizei, eu vou ter que beber na fonte. Logo, eu vou me desenvolver, eu tenho certeza que eu vou me desenvolver, porque o Senhor vai fazer isso. Assim é com você também. Então, você se desenvolve, mas você também dá a oportunidade de pessoas se desenvolverem. E, sobretudo, se nós tivermos essa ligação, ninguém na igreja será desassistido. Então, é imprescindível que estas 5 pessoas estejam ligadas. É imprescindível que essas 5 pessoas se conheçam. É imprescindível que essas 5 pessoas tenham um relacionamento profundo, conheçam o coração umas das outras, porque aí fica fácil de cuidar de toda a igreja. É por isso a segunda-feira a mais, é para que essas 5 pessoas se assentem na mesa, troquem ideia, fortaleçam a sua aliança, o seu relacionamento, e possam também saber de demandas de membros, de pessoas que estão chegando, de gente que ainda não conseguiu se conectar, de gente que está flutuando dentro da igreja, que adoraria participar, mas não sabe como. Mas alguém conhece aquela pessoa, alguém pode trazer aquela pessoa para a mesa, alguém pode botar aquela pessoa sentada conosco. Talvez ela nunca chegaria sozinha. Eu vivo isso dentro da igreja. Eu sou um cara assim, isolado dentro da multidão, muitas vezes, porque as pessoas têm uma figura de que o bispo é inalcançável, é inacessível. As pessoas, elas criam isso. O cara está aqui na frente, o cara prega, como é que eu faço para falar com ele? Eu não tenho medo de chegar, e não é nada disso. Mas eu preciso daquelas 5 que ajudam o meu filme na igreja, né, gente? Tem gente que queima o meu filme na igreja. A Fátima está aí? Não. Por 5 anos essa mulher, 5 anos? Eu acho que uns 5 anos essa mulher tinha mais medo de mim do que o diabo.
dentro da igreja. Ou pelo menos receio, não medo, mas receio, porque algum miserável foi dizer para ela que eu não gostava de abraço. E não teve um para defender. E ela acreditou. E ela é expansiva, ela abraça, e aí ela ficava assim toda, eu chegava perto, ela disse, medo. Por que falaram isso para ela? Porque não conhecia meu coração. Porque não sabia o que eu era. É igual o povo que espalha, por exemplo, é pai que não cuida de filho direito, e aí diz, olha, tu comporta que senão o pastor vai te pegar, e joga o filho contra o pastor cresce com o inimigo, nem sabe, porque as pessoas vão gerando esses pensamentos, esses arquétipos, só que se há ligação entre nós, esse tipo de coisa não se cria, e a igreja pode estar protegida, pode estar acolhida. Então, eu queria deixar rapidamente essa palavra hoje, e o critério é o que Jetro disse para Moisés. Não vou entrar propriamente aqui, me aprofundar, está em Êxodo capítulo 18, também estou pregando para a gente que já conhece mais a palavra, então também sempre vai ficar aquele superficial, não porque não tem o conteúdo, mas porque você precisa se desenvolver na palavra. Então vai para casa e cresça no desenvolvimento da palavra. Jetro vai dizer assim para Moisés: Moisés, procura homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Assim deve ser a igreja do Senhor. Homens capazes não somente porque já estão prontos, mas porque são capazes de aprender. Tem coração tratável, tem coração humilde, gente que você sabe que você pode se achegar, você pode transferir, você pode consertar, você pode repreender, você pode disciplinar, você pode ensinar. Gente que não acha que já sabe de tudo, gente, porque muitas vezes o conhecimento traz orgulho, então a pessoa é altamente capacitada, mas ela é tão capacitada que ela acha que não pode aprender mais nada, então esse tipo de gente não consegue trabalhar com ela. Tem a ver com a capacidade de exercer aquilo que precisa fazer, mas principalmente a capacidade de se desconstruir, talvez, de se esvaziar, de aprender novas coisas, de crescer, porque a verdade é que nós todos, o tempo todo aprendemos uns com os outros. Como eu aprendo com vocês, como tem coisas assim que eu descubro no relacionamento com a igreja, no dia a dia, de se sentar com o irmão, trocar uma ideia de coisas aparentemente triviais, de repente, cara, eu precisava desse entendimento e não tinha. E se eu não tenho um coração tratável, não me desenvolvo. Tementes a Deus, isso é fundamental. Gente que honra ao Senhor, a gente precisa procurar gente assim. Eu louvo a Deus, porque nós temos uma igreja muito saudável espiritualmente falando, de gente que teme a Deus. Graças a Deus nós conseguimos formar uma primeira turma, vamos dizer assim, um primeiro esquadrão deste exército do Senhor, de pessoas tementes a Deus, mas isso não pode ser quebrado em você, você precisa continuar com esse critério. Talvez os próximos líderes dessa igreja não passarão diretamente por mim, você está diretamente ligado a mim, mas por mim serão indiretamente. Agora, se você guardar esses critérios, não se corromperá. Quantos são os ministérios, empresas, famílias, estruturas geracionais que se perdem exatamente porque os valores iniciais não foram transferidos, não foram repassados. Na Bíblia isso acontecia muitas vezes. Nações como Israel, que de uma geração para outra se perdiam, voltavam lá atrás de novo na corrupção, na idolatria. Por quê? Porque os pais viram ao Senhor, os filhos ouviram falar que os pais viram ao Senhor, mas nem sequer falaram para os netos que os pais viram o Senhor. Então os netos se corrompem no meio do caminho, e aí Deus tem que começar tudo de novo. Em nome de Jesus, conosco não será assim, será evolução, crescimento e desenvolvimento até que Jesus volte, porque nós vamos guardar os critérios. Eu vou passar para vocês, vocês vão passar para a próxima geração, a próxima geração, a próxima geração, até que Jesus volte. 1000 gerações depois de nós, se tiver que ser, serão abençoadas em nome de Jesus. Homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Meu irmão, nós estamos numa guerra. Uma guerra contra principados, contra potestades, e nós precisamos guardar as costas uns dos outros. Nós precisamos proteger uns aos outros. Se você quer ver uma igreja se destruir, é alguém colar em você para falar mal de algum pastor, de algum líder, de alguém que está junto com você no campo de batalha, e você começa a só ouvir, só emprestar o teu ouvido. Não, nós devemos combater
combater espírito de divisão, de facção, de discórdia. A gente combate quando a gente conhece o coração do outro, não é bem assim, eu conheço o coração. Pode até parecer que é, mas as impressões nos enganam, não é, é diferente. E isto a gente vai protegendo, dignos de confiança, nós estamos numa batalha. Coisa triste, uma vez eu tenho um grande amigo, e aí aconteceu assim aquelas rusgas que acontecem no meio da amizade, e aí ele fez uma coisa que eu não gostei, e eu disse uma expressão para ele, disse assim, ó, cara, se eu tiver que dormir com a espada do teu lado, você não serve para ser meu amigo. Se eu tiver que dormir armado do teu lado, você não serve para ser meu amigo. Porque uma das maiores dádivas da amizade é você poder se desarmar, é você poder tirar a espada, é você poder relaxar, é você poder trocar uma ideia sem ter a preocupação de que você está cercado de um inimigo, ou que essa pessoa não é confiável. Então, meu irmão, procura pessoas dignas de confiança. Confiança se desenvolve num relacionamento, no dia a dia, nos princípios, nos valores, no caráter. Não é algo que se constrói imediatamente, mas é algo que você já começa a perceber. Quando você começa a analisar as pessoas, você começa a perceber se é digno, se não é de confiança. E às vezes são coisas mínimas, é um compromisso que assume e não cumpre, é uma hora que marca e não vem, e aí você já começa a ver, não dá para confiar. O que você carrega é valioso demais. E o que você carrega não pode morrer com você, mas também não pode ser entregue a qualquer um. Você não tem o direito de morrer cheio, você tem que morrer vazio. Você tem que sair dessa terra tendo transferido tudo o que você carrega. Esta segunda-feira agora, para mim, é uma chamada do Senhor. Transfira tudo o que você pode transferir. Eu crio expectativas, espero que muita gente venha, já tem pessoas já que eu esperava que viesse hoje, não vi. A gente pode se frustrar com isso, mas eu aprendi a não me decepcionar mais com isso. Eu vou derramar sobre quem veio. Mas mesmo derramando sobre quem veio, há sempre esse critério. Tem coisas que é o famoso pulo do gato. Sabe o pulo do gato? Você precisa confiar. Você não tem o direito de morrer cheio, mas você também não pode dar o que você tem para qualquer pessoa. Então isso tem a ver com desenvolvimento de relacionamento. De novo, a mesa. E por último, inimigos de ganhos desonestos. O Senhor está levantando essa igreja como parte de uma geração nos dias de hoje que vai trazer restauração ao altar do Senhor, que se corrompeu pela desonestidade. Hoje o maior problema da igreja é a corrupção por conta de poder, de fama, de dinheiro, de ganância e de vaidade. E o Senhor está levantando uma geração que não se corromperá. Eu carrego uma palavra clara e eu já compartilhei com muitas pessoas. Deus vai nos dar as mesmas coisas que muitos grandes têm, sem nós precisarmos fazer o que eles fazem, para que a nossa voz seja ouvida de um Deus que levanta e faz sem que nós nos corrompamos. Então guarde isso como o valor mais precioso que você tem e procure gente, porque você vai encontrar. Há uma expressão que o meu pai dizia assim, ó, cavalo coça cavalo. A gente vai encontrar pessoas semelhantes a nós. Nós vamos encontrar pessoas que carregam a mesma coisa que nós carregamos. E esta segunda-feira será um celeiro para isso. Então não é só para você se encher e se abastecer. É para você encontrar aqui também pérolas que vão te ajudar na caminhada e na jornada. E nesse desenvolvimento e compartilhar e repartir o que você carrega em nome de Jesus. Amém?